Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, até agora, é importante lembrar que o Conde Lopé ainda não se manifestou, até onde eu saiba, quanto ao nosso debate. É um ponto muito importante, certo? Eu peço a todos vocês que vão até o Conde Lopé e avisem a ele deste desideratum, certo? Porque se ele não aceitar, né, ficará claro que ele é um arregão. Mas enfim, uma pergunta que muita gente já fez aqui, a Amanda já fez aqui, o Nicolas já fez aqui, etc. Né? Qual é a minha opinião a respeito do canal do Jason Rosa, o Casando o Verbo, certo? De antemão, é notável que o Jason Rosa é uma figura de certa... Não. Vamos começar pelo contexto. Nos anos 2000, já surgiu no Brasil e no mundo também essa tendência muito forte, certo? Às teorias da conspiração. Isso per se não é ruim. Porque é claro que as conspirações existem. E é claro que elas são agentes históricos. Isso é uma coisa extremamente evidente. Por exemplo, o Holocausto. Ele aconteceu por quê? Ele aconteceu porque houve uma conspiração. Houve uma conspiração em que participaram Reinhard Heydrich, participou um monte de gente do nazismo, de vários estados clientes, com aquele objetivo. Para algo extremamente sinistro. Ou seja, existem conspirações de pessoas querendo obter determinados resultados na história. Existem. Certo? Isso é uma coisa um tanto óbvia. Os genocídios são exemplos disso. Muitas guerras são exemplos disso. Você tem inúmeros exemplos disso na história. Então, qualquer pessoa que queira dizer que eu não acredito em teorias da conspiração, não respeite essa pessoa. Não respeite essa pessoa, certo? Mas, nisso, veio o trigo, surgiu uma consciência do brasileiro quanto a muitos problemas importantes, mas também veio o joio. Certo? Também apareceu aí o joio. E vejam que em grande parte essas teorias da conspiração caíram como uma luva, né? Por causa do movimento evangélico, certo? O movimento evangélico tornou-se um movimento... Foi um movimento que em grande parte foi criado no Brasil a partir das teorias da conspiração, né? Especialmente contra o catolicismo. Então eles se viram diante de um prato cheio. Aí daí surgem vários canais, como é o caso da Débora G. Barbosa, que é muito medíocre, do Afonso, do Ciência da Verdade. Surgiram inúmeros canais, até alguns canais que tem também teorias da conspiração com as quais eu não concordo, certo? E que eu também acho em muitos pontos absurdas, mas que tem uma certa erudição. É o caso, por exemplo, do Felipe Folgosi, que é com certeza uma pessoa muito erudita, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento. E é o caso também do Jason Rosa, que é uma pessoa que também tem certo conhecimento. Ainda que eu considere o Folgosi superior,
é inegável que o Jason Rosa tem uma grande erudição. Certo? Ele é uma pessoa em que se percebe que existe uma cultura simbólica. É muito perceptível que ele tem um grande conhecimento de história. Vejam que ele mesmo sempre faz questão de indicar as bibliografias que ele usa para os seus estudos. E verdade seja dita, elas são muito boas. Ao menos muito superiores ao que se costuma ver em um trabalho acadêmico de história no Brasil. Certo? Agora, aí você tem problemas. Por exemplo, embora não tenha sido o único a fazer isso, o Jason Rosa é um representante dessa tendência a tentar explicar realidades espirituais a partir da técnica, da tecnologia. Ele acredita que quase todas as profecias escatológicas são, na verdade, manifestações de requerem novas tecnologias, ou seja, como se Deus e o diabo não tivessem poder o suficiente para realizar várias coisas. Isso é uma tendência que o Ícaro já falou muito bem, não é? Que nasce dessa visão menor que o protestantismo dá a essa questão do, digamos assim, ele tira a metafísica do seu papel ancilar da teologia e substitui pela exegese. O problema é que geralmente esse pessoal aí, não é, eles vão tentar fazer exegese exatamente nos textos mais difíceis e mais além da sua compreensão, como é o caso desses textos que falam de Nefilim. Que o Jason Rosa também trata disso. E tentam tratar disso numa perspectiva da técnica. Porque a técnica, ela já é uma segunda degeneração. Você vê a técnica como a tecnologia dotada de um papel ancilar para as especulações teológicas. Isso é um erro em que o Jason Rosa cai. Ele tem um outro problema também, que é o seguinte: o Jason Rosa tende a usar muito a lógica das aparências. Por exemplo, eu já vi um vídeo em que ele dá uma série de etimologias esotéricas dos nomes de cidades. Certo? Porque ele dá lá uma série de etimologias, certo? Para os nomes de várias cidades da Europa, que são etimologias de origem esotérica. Por quê? Porque ele faz lá uma associação. Isso aqui parece, essa palavra parece com não sei o quê. Então, a raiz dessa palavra, a raiz do nome dessa cidade é isso. Né? Ele até que cria, assim, articulações simbólicas muito interessantes. O problema, nenhuma dessas etimologias, pelo que eu vi, só uma estava correta. Por exemplo, uma delas ele dizia que a cidade de Lyon vem de leão. Que o nome da cidade de Lyon vem de leão. Quando, na verdade, embora as armas de Leão, da cidade de Lyon, tenham de fato um leão lá, na verdade, o nome dela é originário de uma cidade, de um nome latino, né, que acho que é Lugdunum. Tá? Não é originário de Leão, certo? Não tem nada a ver com leão. Então, ele cai muito nesses problemas. Agora, tem uma outra coisa no Jason Rosa que é muito interessante.
É algo que ele tem em comum com a Débora G. Barbosa. Ele costuma ser um tanto ambíguo acerca das suas crenças religiosas, mas ele parece ser mais protestante que ela. Mas é curioso o seguinte: ele nunca aponta as conspirações e as sociedades secretas que têm relação com o protestantismo. Por exemplo, a maçonaria é algo que na sua história é intimamente ligado ao protestantismo. Mas eu não sei se, para não irritar os seus patronos, ou por convicção, ou por falta de estudo, não sei, ele nunca vai mencionar isso. Então, o que é que eu acho do Jason Rosa? É o mais inteligente. Ele é um dos mais inteligentes nesse meio conspiracionista brasileiro. Mas, ainda assim, ele cai em certos vícios intelectuais que são comuns a quase todos eles. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo!